Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha, o melhor podcast da rede da internet brasileira. Galera, como vocês podem ver, hoje vai ser uma coisa diferenciada, não é entrevista, não é um bate-papo comum. Nós vamos falar da nossa querida amarelinha. Sei que você que está assistindo a gente já deve estar perguntando assim, mas porra, tem duas pessoas com camisa do Brasil, mas não? O Jotinha, galera, ele foi hoje, pra vocês entenderem um pouquinho como é que funciona os bastidores, né? Eu já vi ele chegando aqui no estúdio e falei assim, cara, hoje é gravação sobre a nossa querida seleção brasileira. O que você tá fazendo com uma camisa que não é do Brasil? Ele falou, cara, você acredita que hoje de manhã eu fui vestir a camisa e não tava servindo em mim? Ele não coube na camisa, ou seja, que torcedor, galera, que torcedor horrível. E pra você que tá assistindo a gente, ó, ajuda. Dá uma curtida no canal, não perde tempo, senão você vai esquecer. Então curte aí, ó, aperta na mãozinha, que isso ajuda bastante o canal, ajuda a gente a estar aqui, faz a gente estar muito feliz em falar. O Jotinha fica muito chateado quando ele vai falar, faz lá o episódio e não tem uma curtida boa. Então deixa a tua curtida aí, que isso faz muito bem pro nosso canal. O Vini tá hoje aqui com a gente. Vini, mais uma vez, seja muito bem-vindo a um episódio aqui. O Vini, que é amigo nosso, já é de casa e é um grande fã da seleção brasileira, não mais que eu, mas é um grande fã da seleção brasileira, que a gente tem bastante coisa aí para falar, né? Tem técnico novo, tem afastamento, tem rapaziada, olha, hoje o negócio vai ficar quente, eu prometo que eu vou tentar me conter ao máximo aqui, mas ó, toda vez que eu falo de seleção brasileira é um negócio muito louco. Vini, seja mais uma vez muito bem-vindo. Jotinha, você quer dar as boas-vindas pessoal? Falar aí da questão da camisa, o que você... Fala um negócio aí. Primeiramente, dar boas-vindas aí para o nosso amigo, nosso irmão Vinícius, né? Relembrar aí o último episódio que a gente fez junto, né? Foi sucesso total aí no canal. Foi Falamos bastante sobre Flamengo, seleção brasileira. Naquela época a gente já debatia, né? Sobre quem seria o nome, o melhor nome para a seleção nesse momento. E hoje a gente vai voltar a debater sobre isso aí. Sobre, cara, eu não estar com a camisa do Brasil hoje, eu prometo, galera, eu tô cuidando aqui da a camisa, infelizmente não deu em mim, eu tive que usar a segunda opção. Vinícius, bem-vindo, irmão. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, ainda mais se tratando de seleção brasileira, que gosto muito, sou um apaixonado pela seleção. E essa resenha vai ser top, com certeza, como foram as outras. Galera, eu já vou puxar o bonde aqui, porque quando é seleção brasileira eu já fico animado. A gente já estava programando isso, tinha um bom tempo, a gente só estava esperando o momento oportuno para falar. E a gente tem nome novo na seleção, Lancelotti. Confesso a vocês, Jotinha e Vini, que é o seguinte... Eu não tô tão animado como todo mundo. Não tô tão empolgado, seria a melhor palavra. Sabe por quê, cara? O pessoal vai me criticar bastante com o que eu vou falar aqui. Mas eu tenho um certo receio. Eu não gosto muito da empolgação. Primeiro de tudo, a empolgação acho que é uma coisa meio perigosa, né? Segundo, que eu acho que a seleção brasileira ela não pode estar abaixo de nada quando você fala ali do futebol. E eu acho que foi uma negociação muito difícil, uma negociação, não sei, um pouco ácida, um pouco áspera. Eu senti um pouco de gente implorando para poder trazer o Ancelotti para a seleção, e isso me incomodou um pouco, como torcedor brasileiro, como brasileiro, isso me incomodou um pouco. É claro que eu vou torcer, eu tô otimista de certa forma, né? Tem todo um peso, óbvio, eu não sou um ignorante, mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que a seleção é cara de Rogério Ceni. Eu acho que a seleção estaria muito melhor com o Rogério Ceni de frente ali, comandando a nossa seleção brasileira. Seria, cara, 100% de garantia a nossa seleção campeã, mais uma vez do mundo, buscando aí o Hexa com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está acima do Ancelotti quando a gente fala de Brasil, né, da intimidade com o Brasil. Vini, é loucura o que eu tô falando? Então, eu concordo com algumas coisas que você falou. O Rogério Ceni não. Apesar de eu achar o Rogério Ceni bom treinador, mas não tem como, seleção não tem como. E eu acho que a seleção, no momento, realmente ela estava precisando de um treinador de fora, porque eu acho que os treinadores que estão aqui no Brasil,
infelizmente o nível tá muito baixo. Muito baixo. Eu acho que é até engraçado eu falar isso, mas eu acho que no Brasil, por exemplo, se você botar um treinador para seleção, acho mais capacitado o Tite. Por incrível que pareça. Olha que eu nem sou muito fã do Tite, mas foi o último trabalho que realmente um trabalho de consistência na seleção, que o Brasil era respeitado, que o Brasil era competitivo e tal. Mas eu não queria o Tite. Eu acho que agora era o momento realmente de um treinador de fora. E essa questão que você disse de parecer que a gente estava realmente implorando pelo Ancelotti, eu também fiquei com essa sensação. Eu fiquei meio que pensando que foi muita insistência, sabe? E a seleção brasileira é a principal seleção do mundo. Então, o treinador ele não tem que ser convencido a vir, o treinador tem que querer vir. Então, eu acredito, e apesar de eu achar o Ancelotti melhor treinador que ele, mas eu acredito que um treinador que seria a cara da seleção brasileira, até o estilo de jogo, eu acho que combina mais com a seleção brasileira, seria o JJ. A questão de intensidade, marcação alta. O Ancelotti é mais treinador que o JJ. Só que o estilo de jogo é diferente do JJ. Então eu acho que o JJ teria um estilo mais parecido com a seleção. E o JJ, ele foi ao contrário do Ancelotti. Ele tava meio que pedindo pra vir pra seleção brasileira, Eu sabe? acho que ele tinha mais a cara desse tiro curto, né? Faltando um ano pra Copa do Mundo. E né? ele tava pedindo pra vir. O Ancelotti não, parecia que ele tava não querendo vir, se recusando a vir. Né? Então, tipo assim, eu fiquei com essa impressão. Mas, óbvio, treinador por treinador, o Ancelotti não tem como comparar com o JJ. O Ancelotti é um dos maiores do mundo, um dos maiores da história. Então, mas eu acredito que o Ancelotti vai fazer um trabalho muito bom e eu acredito que dá pra gente buscar o Hexa, sim, porque o Ancelotti, ele é muito bom, muito bom. Eu acho que é um nome inquestionável, né? Acho que a gente tava conversando aqui em off, eu acho que fica até meio alheio o que tá acontecendo na CBF. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre o afastamento também do Edinaldo. E eu acho que qualquer presidente que seja eleito, acho que o Ancelotti vai ser intocável, né? Ele já foi questionado, né, ontem sobre essa questão, né, do presidente que negociou com ele ser afastado. Ele disse que ele assinou com a seleção brasileira, não assinou com o Edinaldo, né? Então parece que colocou panos quentes já na primeira polêmica, né? Puro suco de Brasil. Ele já chegou conhecendo como funciona o futebol brasileiro, né? Mas assim, cara, até o Guilherme falou sobre o Rogério Ceni, né? Lançou essa piadinha aí, porque num dos nossos episódios eu falei que seria broxante o Rogério Ceni sendo o nosso técnico, mas não pelo Rogério Ceni em si, porque eu até acho que ele vem crescendo na carreira, né? Ele é bom vem buscando seu espaço, ainda é um treinador para o cargo de treinador relativamente jovem, né? Sim. Então tem bastante estrada aí pela frente, mas eu acho que a gente está cansado de aposta. Né, eu acho que a seleção brasileira é a maior instituição de futebol do mundo para mim. Né, então, estava na hora de ter um técnico à altura da seleção brasileira. Né, eu cito muito aqui aquele episódio que o Dorival Júnior fica fora da roda pedindo para os jogadores para poder, né, ter a palavra. E eu acho que agora a gente tem um treinador que os jogadores vão olhar para o treinador, vão buscar a palavra do treinador. Entendeu? Então, eu acho isso importante, você ter um técnico vencedor. O cara venceu as 5 principais ligas do mundo, né? O cara é 5 vezes campeão da Champions, 2 pelo Milan, 3 pelo Real Madrid. Então, a gente tem um treinador. Apesar de que treinar a seleção também é muito diferente do que treinar o clube, né? Então, eu acho que é um nome interessante, acho que é inquestionável até, né? Eu acho que essa questão do Ancelotti também pesou muito. O Edinaldo já estava sentindo que a batata dele estava assando, né? Eu acho que ele quis meio que fazer uma cortina de fumaça também. E nada melhor do que trazer um dos melhores técnicos do mundo, que é o Ancelotti. Sim. E é aquilo, né? O Ancelotti ele vai falar, não, eu fiz o contrato, foi com a seleção brasileira, não foi com ele e tal. Mas venhamos e convenhamos. Por dentro mesmo, provavelmente entre amigos e tal, ele deve falar, caraca, o que eu tô fazendo? O que eu tô... Pô, cara, ficou feio demais. Pô, ficou muito feio, mas vamos pra cima, né? Vamos pra cima. O meu medo, galera, é com toda essa novela que foi, porque a gente tá falando disso desde o final do ano passado, né, cara? E teve não, e teve sim, e teve não, e uma série de restrições, de requisitos por parte do Ancelotti, que eu também não acho que seja errado. Né? O cara é um cara de peso, pelo amor de Deus, olha o currículo do cara, é um currículo muito grande, né? Então não é qualquer um, porque como também a seleção não é qualquer seleção, é a seleção brasileira, a maior campeã do mundo, tá aí mais de 18 anos sem ganhar nada.
mas ela ainda é disparadamente a maior, né? E a gente vem com uma crise aí institucional, a gente vem com uma crise de comando, bem como eu não nem gosto de falar disso, que essa cena lamentável do Dorival levantando a mão para poder falar, cara, isso foi muito triste, eu fiquei, cara, muito sentido, eu fiquei muito chateado, porque isso mostra uma divisão, isso mostra uma falta de comando absurda, e isso é feio quando você olha de fora, principalmente quando você fala do tema, do tom equipe, né, uma equipe, um grupo, um time, né, e você tem um técnico levantando a mão, mas vamos deixar isso que já foi passado, agora são tempos novos, e a gente tem a chegada, acredito que sim, claro, brincadeiras à parte, é um nome de peso, é um nome que se encaixa ali na grandeza da seleção, mas o meu medo, realmente, galera, é esse peso todo. Eu não sei se esse cara dá uma louca e larga a seleção, porque é o suco de Brasil. A seleção brasileira, embora ela seja aquela Ferrari, aquela nave, ela é um negócio, é um cavalo nervoso, sabe? Aquele cavalo agressivo não consegue subir, é difícil, sabe? E aí você tem que ter aquela paixão. E aí entra na questão que você falou do Jorge Jesus, que ó, de verdade, agora falando muito sério, eu acho que seria muito mais característico Jorge Jesus ou Abel Ferreira, que são pessoas, técnicos, que já têm uma intimidade com o Brasil, né? Já foi uma quebra de tabu, né? Trazer um técnico estrangeiro, né? Isso a gente já avançou numa coisa que nunca aconteceu, então a gente já quebrou um tabu. Mas, em característica de Brasil, e o próprio Jorge Jesus falou que era um sonho dele comandar a seleção brasileira. Olha a diferença, olha a paixão aí quando você vai fazer alguma coisa, você está apaixonado por aquilo, você tem vontade por aquilo. Ok, tem um negócio, né? O Ancelotti ele está vindo para o negócio, né? Ele é um grande técnico, mas ele está vindo como negócio para trazer a seleção brasileira aos patamares, que para mim é horrível ver tomar uma piaba da porra da Argentina, galera, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente vem já com uma presença muito forte, que eu acho que vai ter um poder de comando. Você tem jogadores que já tem também uma certa intimidade com ele, né? Então já conhece um pouco do trabalho, já sabe mais ou menos como é que funciona, então talvez encaixe. Mas o que eu fico com um pouco de medo é a falta de paixão. Eu posso estar romantizando, filosofando demais, mas eu acredito muito nisso, que quando você tem aquela vontade, aquele ímpeto de estar, quando as crises acontecerem, você não larga o barco, né? Você tá ali, você sabe que vai acontecer, você pode ser o melhor do mundo, você sabe que você vai passar por ciclos complicados. E aí, será que o cara fica? Né? Será que o cara chegando no Brasil, vendo todas as dificuldades que a gente sofre, dentro e fora de campo, o cara ele vai aceitar, tá? Ele vai conseguir ter esse comando, né? E no mais também, um trabalho curto, né? A gente tá já às portas aí, talvez um pouquinho mais do que um ano para a gente ingressar na Copa do Mundo, então tem que voar, tem que ser um trabalho rápido, né? Você não vai ter muito tempo para poder tomar as decisões. E acredito que o nome do Abel Ferreira, o nome do Jorge Jesus apareceriam ali com uma característica um pouco mais íntima e mais apaixonada por fazer. Também fiquei um pouco chateado porque nessa novela toda com o Ancelotti, o Jorge Jesus se demonstrou muito interessado e para mim, eu não sei se nos bastidores o que acontece, tá? Eu tô falando como leigo. Se a gente meio que fechou umas portas com o cara e meio que deixou aquele sentimento ruim, né? De, o cara queria e a gente ficou lá implorando para poder estar com o Ancelotti e não deu nem atenção para um técnico que para mim é um dos também maiores do mundo, né? Então o meu receio mais com a seleção é isso, a gente sabe o que é o suco do Brasil e dá uma merda nesse ano, que a gente sabe que acontece merda com o mês, ó, Edinaldo Rodrigues afastado, né? E a gente ficar vendo navios. Eu quero de novo tá gritando campeão para minha seleção brasileira. Jotinha, você acha que já agora a gente já começa ali nos amistosos, já vê uma seleção diferente? Você acha que a própria convocação que vai ser em breve aí, você acha que ele vai ser aquela personalidade que vai surpreender o torcedor brasileiro, vai surpreender no sentido de que, cara, esse nome eu não esperava, o cara vai botar a cara mesmo e falar assim, se eu não tiver que chamar Neymar, eu não chamo, ponto e acabou. Você acha que essa característica ou não? Vai ser um cara numa linha mais política, numa linha mais devagarzinho? Qual o estilo que a gente vai ver de técnico e de seleção brasileira a partir daqui? Queria só acrescentar o que você disse aí sobre a questão da paixão, né, do treinador, né, que a gente
pelo que chega, né, pra gente aqui que é torcedor, parece que a seleção brasileira estava fazendo um esforço descomunal para poder trazer um nome como o do Ancelotti, né? E, logicamente, isso aí também tem a questão política, né? A gente viu o Edinaldo anunciando, queimando a etapa de anunciar ele, né? Sendo que o Ancelotti se mostrou totalmente desconfortável com o anúncio, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas na Europa, né? Ele é um treinador, talvez um dos maiores treinadores da história do Real Madrid, então ele esperava, tinha expectativa de anunciar a sua ida para a seleção após o dia 25, que é a última rodada da La Liga. Né? Ele ser ovacionado pelo estádio, receber homenagem, aquela coisa toda que acontece na Europa. Então, talvez agora isso não aconteça mais. Ele se mostrou bastante desconfortável e isso ajuda a gente a ter uma imagem de, pô, parece que o cara não quer vir, porra, não sei o quê, né? E o Jorge Jesus, eu acho que agora ele talvez meio que fechou as portas, sim. Ele é um treinador de 70 anos, né? O Ancelotti está vindo com contrato até a Copa do Mundo. E talvez ele ainda tenha idade para fazer mais um ciclo de Copa. A gente não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo aí, né? Um ano é muita coisa no futebol. Então, ele pode ser que ele acrescente, ele tem 65 anos, acho que ele ainda aguenta mais um ciclo de Copa, né? Mas, cara, falando sobre a convocação, a próxima convocação, eu não acho que vai ter grandes mudanças nessa primeira convocação. É bom a gente lembrar também que nesse ciclo, né, que o Ancelotti vai pegar na seleção brasileira, ele vai ter 5 convocações apenas antes da Copa do Mundo. São 10 jogos antes da Copa. Então, acho que é pouco tempo, né? Bastante pouco tempo para ele poder testar jogadores e tal. Então, eu acho que alguns nomes de confiança podem voltar à seleção, né? Como o Casemiro. Cara, a gente vindo para cá hoje, até falei com o Vinícius também, até do nome do Thiago Silva, cara. Eu até acredito que até o Thiago Silva ele possa ser que volte para a seleção, porque pô, ele foi trabalhou com o Ancelotti no Milan, no Chelsea, foi capitão com o Ancelotti, ele demonstra bastante carinho pelo Thiago Silva, né? Então pode ser que ele volte também, né? Então alguns nomes que estavam esquecidos podem voltar, né? Ao que parece o Juan e o Rodrigo Caetano, eles estão na Espanha debatendo, né, uma grande lista com ele e ver se algum nome mais possa entrar. O que você já sabe é que ele já perguntou pelo Antony, né, por que o Antony não vem sendo convocado, né, um nome que também já estava fora há bastante tempo, que ele ligou para o próprio Casemiro, né, então eu acho que vai ter poucas mudanças. O que você acha, Vinícius? Assim, falando questão do JJ novamente, eu acho que também o que pesou muito na questão do JJ foi a relação dele com o Neymar. Vazou até, né, a questão dos bastidores, que o Neymar vetou a contratação dele, o pai do Neymar vetou e tal. Assim, eu não sei se foi exatamente dessa forma, mas eu acredito que realmente tenha tido uma influência assim, porque o Neymar levou pro coração aquela questão que aconteceu lá na Arábia, né? Mas a gente viu que o JJ tava certo. Né? Pô, ele poderia colocar 5 ou 6 estrangeiros. 8? 8 estrangeiros. Tava todo mundo jogando. Aí o Neymar voltando de lesão. Nem sabia se o cara ia jogar. Como é que tu vai tirar um cara que tá jogando, que tá fazendo parte do elenco, pra botar o Neymar, que era uma incógnita? E ele deixou claro, ele falou, o Neymar é craque e tal, mas naquele momento ali ele precisava de quem estivesse jogando. E o Neymar falou, né? Deu entrevista, falou pra todo mundo ver que o JJ foi moleque com ele, que não foi. Que ele tava destruindo nos treinos, né? Que tava destruindo nos treinos. Tipo assim, ficou nítido que ele ficou muito pé da vida com o JJ. Então eu tenho certeza que teve essa influência do Neymar. Com certeza o próprio JJ deu uma entrevista também falando que um dos maiores, talvez, lamentações da carreira dele, né? Lamentação, né? Uma das maiores lamentações da carreira dele é não ter conseguido fazer o Neymar jogar. Né? Só que, mas não dependia dele, dependia mais do Neymar. Inclusive, eu sou fãzaço do Neymar, foi o que eu falei com vocês já. Eu acho que o Brasil só ganha a Copa se o Neymar estiver bem. Mas como é que o cara vai fazer o cara jogar se o cara não quiser jogar? Não tem como. Então, essa questão aí do JJ, eu acho que essa questão do Neymar pesou muito. Óbvio que o Ancelotti era o plano A. Mas mesmo se não fosse o Ancelotti, eu acho que o JJ não viria. Era mais fácil vir o Abel Ferreira do que o Ancelotti. Não sei se vocês chegaram a ver que o Neymar até estava fazendo
fazendo um esqueminha pra tentar trazer até o Tite de volta. Não sei se chegaram a ouvir que rolou esse papo. Eu vi esse Eu boato. não sei se isso é verdade, se é mentira e tal, mas eu não duvido também não. Não duvido não. Enfim, porque o Neymar é o dono da seleção, né? Essa é a realidade. Pô, o Vinícius, ele puxou um tema bom, que eu queria até que você desse sua opinião também, que o Guilherme sempre tem umas opiniões bem fortes sobre o Neymar. Mas, cara, eu vi na coletiva do Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, né, ele estava falando sobre o Neymar. Perguntaram para ele, né, sobre a questão do Neymar, o que ele achava do Neymar e tal. E ele falou que gostava muito do Neymar, achava o Neymar um gênio, um craque, só que ele prefere ter no seu time, até englobando também a questão do Mbappé, que saiu do PSG, né, o Neymar, o Messi, né, e agora o PSG com um time, né, de moleque, de jogadores desconhecidos, está na final da Champions, jogando muito, né? Até para a torcida do Botafogo, quando chega a nossa hora de enfrentar o PSG, os caras ficam insanos, né? Então, ele falou, porra, eu prefiro ter um time onde eu tenho 4 jogadores que façam 12 gols na temporada do que um que faz 40. E, cara, o técnico europeu, ele tem isso, sabe? Do conjunto. Independente, eu acho que o Neymar vai ser aproveitado pelo Ancelotti. Com certeza. Só que talvez não de titular. Ele é um jogador... Não, assim, ele fisicamente, se ele estiver bem, ele vai ser mas titular. A gente sabe que, pô, a gente tá nessa, a gente tá sonhando com isso há quantos anos? Desde a Copa do Mundo, que ele não consegue jogar, parece que ele jogou mais pelo Santos do que antes, entendeu? E ele só fez só 9 jogos pelo Santos, 6 pelo Al Hilal, então é muito pouco. Então a gente tem essa imagem do Neymar de antes, mas a gente tem o Neymar agora, e a gente viu o Neymar jogando pelo Santos, ele não é mais aquele jogador que consegue desequilibrar. Talvez numa bola parada, talvez, óbvio que sobrar uma bola para ele de frente pro gol, ele não vai perder. Mas, porra, a gente viu ele tentando carregar a bola, driblar. Ele não tá conseguindo mais fazer isso. Então, eu acho que ele é um jogador que dá pra gente aproveitar no grupo. Porra, imagina, a gente tá numas oitavas de final, quarta de final. Porra, num jogo difícil, tu lança o Neymar ali no meio do jogo, ele pode desequilibrar pra gente. E ele é uma referência para essa garotada desse novo ciclo da seleção. E, cara, eu discordo só um pouquinho disso, dessa questão de que eu acho que a seleção só vence com o Neymar. Eu acho que a gente tem uma geração muito forte. Eu acho que se você for olhar hoje nas principais ligas, os jogadores brasileiros, eles são um dos principais. Pô, Vinícius Júnior, Rodrigo, né, desequilibrando. Pô, hoje o Rafinha talvez seja o melhor jogador do mundo, né? Pô, eu assisto bastante Premier League, dá pra ver, né? Bruno Guimarães, cara, não consegue jogar na seleção, mas ele um baita de um jogador. O Casemiro pode voltar a ajudar, entendeu? Então acho que a gente tem um conjunto muito forte, independente do Neymar. Assim, eu acho que realmente essa questão de material humano a gente tem muito. Então eu acho que o Ancelotti ele vai conseguir fazer um bom trabalho nessa questão. Mas eu vejo o Neymar ainda como assim, um jogador diferente que a gente tem, sabe? Apesar de o Vini Júnior ser o melhor do mundo, mas eu vejo o Neymar como aquele jogador diferente. Acho que se o Neymar estiver bem... E eu ainda acho que o Neymar desequilibra assim. Talvez ele não consiga arrastar, pegar a bola no meio de campo e sair driblando todo mundo como ele fazia. Mas ele é aquele jogador diferente, de achar uma bola, um passe, de finalização. Então eu acho que... porque eu sou muito fã do Neymar, mas eu concordo que o Neymar ele não demonstra o que a gente espera dele já tem anos, né? Mas eu acredito que na Copa do Mundo ele vai chegar bem. Acredito. Sonho, né? Sonho com isso. Galera, eu não ia falar nada, mas o Jotinha me provocou, né? E já ciente de que vinha bomba, mas eu tenho uma informação que ninguém tem. Uma informação que só as pessoas ali mais privilegiadas, de maior contato, possuem. E vou soltar exclusivamente para vocês aqui. Vocês sabem o que o Neymar tá fazendo? O Neymar, ele quer relembrar como o Ronaldo fez, que se machucou bem próximo da Copa e depois se recuperou. E essa informação eu tive quentinha, tá? Não, é sério isso. Eu tenho um contato aí especial, muito forte, e isso é uma jogada de marketing, tá? Bem próximo vocês vão ver, quando estiver ali, já no meado do início do ano que vem, o Neymar vai voltar 100%. Anota aí. Ele tá zoando. Anota aí o que eu tô falando pra vocês. Amém. Que ele vai querer fazer uma coisa
triunfal e vai fazer. Isso é tudo uma jogada de marketing para ele poder eternizar a história dele na nossa seleção brasileira. Agora, falando do aspecto a nível Neymar, o cara é um craque, é impossível você dizer qualquer coisa diferente disso. É um cara que faz a diferença, é um cara ímpar, né, no quesito futebol, no quesito talento, mas vale a questão do esforço, né, e vale também a questão do tempo e oportunidade. Né, o tempo vai passando e a gente vai limitando as oportunidades. Né. Eu torço para que ele seja um cara que esteja aí, mesmo sabendo desse esquema todo que eu acabei de falar para vocês não vão ver em lugar nenhum, eu torço, porque é um cara que vai fazer com certeza a diferença. Mas é aquilo que a gente falou, nós temos outros nomes, nós temos um outro elenco que não cria uma dependência. É claro que faz a diferença, mas não cria dependência. Né? Agora, está nas mãos dele se esforçar, fazer um bom trabalho a nível de resistência física, né, para poder estar desbalanceando a nossa seleção em vista das outras equipes, né, que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. Mas é um trabalho que a gente só vai observar nesse ano. Quanto à questão do JJ e o Neymar ter esse poder na seleção, eu acho um absurdo. Se isso de fato for verdade, eu volto a dizer a mesma coisa. A seleção ela não pode estar abaixo de nada. Não é o Edinaldo Rodrigues, não é o Neymar, não é o pai do Neymar, não é o Romário, não é o... eu acho que a seleção ela é uma instituição que representa milhões de brasileiros, que tem todo um caráter e aspecto social, e a gente sabe muito bem disso, né? E ela não pode ter esse tipo de interferência. Os comentários do Jorge Jesus, eu acho que eles se fundamentaram na próprio retorno do Neymar pelo Santos. Eu acabei de falar, é um grande craque, é um cara que faz a diferença, é um cara que eu tô torcendo muito para poder tá conosco aí na próxima Copa 2026, mas as verdades elas ficam expostas, né? A gente não pode deixar o ego estar acima. Não estava fisicamente bem preparado, né? Aí a questão do tempo que já passou, a questão não, vai estar na mão dele fazer um reforço físico, está na mão dele jogar bola, aparecer e não deixar com que essas opiniões sejam verídicas, né? Porque eu torceria para que de fato fosse uma opinião qualquer, né? Qualquer um pode dar sua opinião, mas quando você tem fatos, o argumento ele fica inquebrantável, né? Você não consegue tirar, né? É fato. Né? Mas tem tempo ainda e vocês vão ver isso que eu acabei de falar. Não obstante, galera, eu acho que tem outros nomes também muito bons. Você tem ali Yuri Alberto, né? Vamos falar do Yuri Alberto, não? Yuri Alberto aí para poder é um cara que vem aí, ó, não é um cara de seleção. Corinthians aí campeão paulista, então você tem o Yuri Alberto para poder ser um cara para fazer a diferença na seleção brasileira. Tô falando besteira, Vini? Não é um nome para tá aí desbalanceando? Nada contra o Yuri Alberto, mas para a seleção brasileira não tem como, não. Eu acho um jogador mediano que vive uma boa fase, mas para a seleção não dá, não. E, no mais, outra coisa que eu queria que a gente discutisse aqui dos próximos amistosos que a gente vai ter, né? O que vocês acham? Vocês acham que a gente já tem esse implemento com o Ancelotti fazendo uma seleção diferente? Eu cheguei a perguntar isso pro Jotinha, mas a gente tem já, nesses próximos jogos, uma certa desbalanceio? Assim, falando a questão do Neymar ainda, eu tava vendo uma entrevista que teve do Romário com o Galvão Bueno, aí falando a questão do Neymar. Aí o Galvão Bueno falou pro Romário. Aí o Romário perguntou, o que você acha do Neymar na Copa? Será que vai dar certo? Aí o Galvão Bueno, então, se o Neymar ele ficar 6 meses sem sacanagem, sem bebida, sem rua, sem mulher, sem nada, eu acho que ele vai chegar bem na Copa, a gente ganha a Copa. Aí o Romário, porra, fudeu então. Fudeu aí então. Que não vai melhor então com o Romário. Romário. Vai ser campeão. Assim, realmente, o Neymar depende muito dessa questão, né? Só que o Neymar é aquilo, cara, é uma incógnita, mas realmente se ele conseguir focar, a gente tem chance, mas eu também, felizmente, fico meio desacreditado. Mas aí, falando a questão do Ancelotti, para as próximas convocações, eu estava até conversando com o Jotinha quando a gente estava vindo, eu acredito que a seleção vai ser 80% jogadores de fora.
80%. Porque, querendo ou não, ele não tem como falar que ele assistia a Série A do brasileiro, né? Ele não conhece os jogadores aqui. Lógico que o Juan, o Rodrigo Caetano vão dar um material para ele de jogadores aqui que vale a pena ele olhar e tal, mas eu acredito que a maioria vai ser jogadores de fora, serão jogadores de fora. E eu acho que alguns jogadores que estavam meio que esquecidos terão chance novamente, como o Antony, como o Casimiro. Eu tava falando até com o Jotinha, que é um jogador que eu acho que ele vai chamar, que tá jogando muito, inclusive, que merece, que ficou lá fora, ele conhece com certeza, que agora tá no Flamengo, o Alexandro. O Alexandro tá jogando muito, lateral esquerdo, jogando muito. O problema dele às vezes é lesão, mas tá jogando muito. E eu acho que ele vai priorizar esses jogadores que têm mais casca, sabe? Mais experiência europeia e tal. Depois ele pode adicionando jogadores que jogam no Brasil e tal, mas de início, eu acho que ele vai meio que naquela cartada certa, sabe? Eu acho que vai ser nesse sentido. Você falou de jogador, um jogador que eu acho, que sabe o que eu já tava lendo nos seus lábios aí? Gabigol, cara. O Gabigol, o Gabigol não é, ó, o Gabigol tá voltando, galerinha. Olha só o que o Cruzeiro fez aí com o Flamengo. Irrita o cara também, não é um cara de seleção brasileira? Não é um cara que pode fazer a diferenciação aí na seleção brasileira? A Gabigol é ídolo, né, cara? Mas a Gabigol tá num declínio de carreira. Quem tá jogando muito é o Caio Jorge. Eu até comentei com o Jefferson. Se o Caio Jorge mantiver esse ritmo, talvez ele seja até um cara convocado, cara. Que tá jogando pra caramba o Caio Jorge. Caio Jorge e Matheus Pereira, os dois estão jogando muito. Não dá pra dizer que não, porque hoje na seleção é difícil, né? A gente não tem tantos atacantes, mas outro nome também que provavelmente deve voltar pra seleção é o do Pombo. Pô, o Pombo, cara, muita gente. Tá sumido ele, né? Muita gente não fala sobre isso, mas o Ancelotti, ele tem até um movimento muito parecido, né? Obviamente, guardado as devidas proporções, né? Com o que foi o Dorival na seleção. O Dorival, antes de ir para o Flamengo, né? Do Flamengo apostar nele, ele vinha em grande baixa na carreira, né? Ele vem do Ceará, né? O Ceará é um time grandioso e tal, mas, poxa, muito longe das grandes disputas do futebol brasileiro, né? E o Ancelotti, quando ele sai do Real Madrid, na segunda passagem, se eu não me engano, ele passa por clubes menores, clubes médios, né, da Europa. Ele vai para o Napoli, depois ele vai para o Everton, que já é, poxa, um time de meio de tabela lutou para não cair, né? E ele treina o Richarlison lá, né? E o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, aposta nele depois da saída do Zidane, né? E dá muito certo, né? Ele volta, ganha tudo de novo com o Real Madrid, né? Então, mas assim, esses nomes que ele já trabalhou, né? Provavelmente ele vai dar oportunidade. Né? O Richarlison, nos últimos anos, querendo ou não, ele foi o melhor atacante da seleção. Na Copa do Mundo ele vinha jogando muito bem até se machucar, né? O Richard mete aquele golaço de voleio ou bicicleta, né? Então, ele é um nome que eu acho que deve voltar a ser aproveitado. Cara, eu acho que o Gabriel Jesus pode voltar a ser aproveitado, né? Que o grande problema dele é que vem se machucando muito, né? Mas quando ele volta, sempre volta fazendo gols pelo Arsenal. O Richarlison vem de um problema físico e psicológico, né? Ele vem sofrendo com problemas psicológicos. Fala-se até que ele pode voltar para o Brasil para jogar o Mundial pelo Fluminense, né? O Fluminense tenta a contratação dele nessa janela especial aí para o Mundial. Então acho que são nomes que provavelmente vão ser aproveitados de novo. Sim. Essa questão do Ancelotti, eu sinceramente acho que ele vai realmente priorizar essa galera que já trabalhou com ele. E é aquilo, o Ancelotti, ele é um treinador que ele consegue também se virar com as situações que acontecem. Eu tava, assim, vendo, né, a carreira dele, assim, quando ele tava no Milan, o presidente queria que ele fizesse um time que jogasse mais solto, sabe? Aí o que ele fez? Ele inventou o Pirlo de primeiro volante. Sabe? Isso aí foi o Ancelotti que começou com isso, sabe? E, porra, Pirlo de primeiro volante foi um absurdo. Certo, né? Então, assim, eu tô bem esperançoso com o Ancelotti, com as peças que a gente tem, porque a gente tem um material humano muito bom. Eu acho que ele vai encontrar um jeito bom de jogar, sabe? Um jeito da seleção jogar bem, da seleção jogar bonito. Tá certo que no clube ele tem muito mais tempo para treinar, para poder
botar o padrão tático dele. Mas eu acredito que na seleção também ele vai fazer um ótimo trabalho e ele vai achar soluções, porque material humano a gente tem. E, pô, a gente precisava de um treinador realmente, assim, de seleção brasileira mesmo, e agora a gente tem um treinador, o cara. Então, eu tô bastante E, confiante. pô, ao longo da carreira dele, ele potencializou muitos brasileiros, né? O Pato, por exemplo, ele chega no Milan, porra, jogando um absurdo, né? Achava-se que o Pato ia ser um dos maiores jogadores da história do futebol. O Kaká foi o melhor do mundo com ele, não foi? O Kaká foi o melhor do mundo com ele. Ele até fala, né, assim, porra, o Kaká chega em 2003 no Milan, eu vou buscar o Kaká no aeroporto, eu vejo um garoto de cabelo escorrido, mochilinha nas costas, magrelo. Eu achei que eu tava buscando um universitário. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande juntos. A gente não pode esquecer que o Vinícius Júnior chegou ao melhor do mundo com ele, né? O Vinícius Júnior tinha um grande problema durante a carreira dele, que ele ficava muito deslocado ali pela esquerda, muito encostado na linha lateral. E agora com o Ancelotti ele passou a fazer gol, dar mais assistência, virou o melhor do mundo. Então, ao longo da carreira do Ancelotti, ele sempre potencializou muitos brasileiros e isso foi o que aproximou ele da seleção brasileira, né? E isso pode dar muito certo. Cara, o Neymar, eu não sei se vocês viram também, que parece que o staff dele estava tentando uma aproximação com o Flamengo para jogar o Mundial, né? Vocês viram isso? Vi. E, pô, eu aceitaria. Pô, lógico. Eu aceitaria o Neymar. Lógico, cara, acho que seria, Mas acho que boa seria parte da torcida do legal. Flamengo fala que não quer, que não sei o quê. O pessoal também é muita emoção. Acho que o único problema talvez seja o elenco digerir, né? Tipo, o cara chegar, já ser titular, não sei o quê. Falaram que o Danilo, o Alexandro deram o aval já, porque os caras são... Ele teria esse suporte, né? Deram o aval já pra ele poder ir e tal. Tipo assim, o elenco aceitaria com certeza. Pô, ele tá com um contrato finalizando com o Santos, né? E, pô, seria maneiro, né? Se ele fosse jogar o Mundial pelo Flamengo. E, porra, Gui, a gente tava, né, até conversando também na vinda pra cá. Cara, pode acontecer alguns movimentos muito engraçados, né? Com essa chegada do Ancelotti. Pô, tu imagina ele vendo, né, os jogos do Campeonato Brasileiro, pô, Reinaldo destruindo no Mirassol, fazendo um monte de gol, e fala, porra, esse lateral tem que ser seleção. King Naldo. Pô, o cara joga muito, o cara decide jogo, bate pênalti, pô, faz gol, dá assistência. Yuri Alberto, porra, Yuri Alberto, o cara deitando e enrolando. Pô, mas você não acha... o Carleto perguntando, quem é esse Yuri? Você não acha que alguns movimentos engraçados assim podem acontecer? Ah, com certeza, cara. Acho que ele vai ver de tudo aqui. Ele vai conhecer realmente o puro suco do futebol brasileiro. Mas assim, tu levantou uma questão que eu tô bem confiante no Ancelotti, a questão do Vini Júnior, cara. O Vini Júnior, assim, sendo sincero, o Vini Júnior não joga nem metade da seleção do que ele joga no Real Madrid. Uhum. Então, pô, a gente tendo o treinador que era dele, do Real Madrid, onde ele destruiu na seleção, eu acho que vai potencializar muito ele. E o Vini Júnior, ele é um excelente jogador, né? O Vini Júnior bem, ele é um excelente jogador. Então, eu acho que isso aí vai ajudar muito na questão da seleção brasileira. Eu tô bem confiante. E, querendo ou não, Vini Júnior, Rodrigo, assim, cara, às vezes eu sou um pouco sonhador, mas... acho que vem coisa boa por aí. Porque se você for ver, dá pra você fazer um esquema, porra, bem maneiro ali. Hoje a gente não tem um jogador que seja, porra, você fala assim, esse cara aqui é insubstituível. Tipo o Pedro. O Pedro é um grande centroavante, né? Todo mundo sabe. Mas, cara, não é... Assim, caraca, o Pedro não pode sair da seleção. Se a seleção não tiver o Pedro, a seleção não vai ser campeão. Então, o que eu sonho, né? Se o Neymar realmente ele levar essa porra a sério. Porra, mas tu imagina ali a gente com Vini Júnior na esquerda, Rodrigo na direita, Rafinha e de repente o Neymar solto ali, né? sem obrigação de marcar. Porra, cara, acho que a gente tem um ganho assim imensurável, né? Você com talento, foi o que eu disse. Cara, o Neymar, se ele não estiver bem fisicamente, tudo, mas, cara, com certeza ele se joga muito. Se uma bola sobrar para ele, alguma coisa assim, e ele ter a capacidade de decidir, ele vai decidir. Então, eu acho sim que vem bastante coisa boa, e esse respeito que eu acho que vai ter dos jogadores para ele, com o técnico, eu acho que isso é o grande ganho da seleção nesse momento. Vamos fazer tipo assim, uma hipótese. Assim, a seleção brasileira, monta o time da seleção brasileira titular hoje, que você montaria, assim, qual você...
Cara, é difícil. Difícil assim de supetão, mas vamos lá. Acho que o goleiro é questionável, que pra mim é o Alisson. Alisson. O Alisson Concordo. continua sendo o melhor goleiro, talvez aí um dos melhores do mundo. Agora as laterais que Laterais são tá aberto. ossada, né? As laterais são complicadas. Mas tem o Wesley, né? É. Ele vem. O acho- Wesley deu até uma caída agora recentemente, mas eu acho que hoje seria o Wesley. tem uma aposta aí no Wesley. Zaga, pra mim, é Marquinhos e Militão, né? Isso. Que se o Militão tá muito tempo já machucado, né? Mas tem também o Gabriel Magalhães, que joga Tá muita bem. bola no Arsenal. O próprio Murilo, que caiu numa furada do caramba aí com o Dorival nesse jogo contra a Argentina, mas é um grande zagueiro também. Lateral esquerda, aí tem esses nomes, tem Alexandro, tem o Alex Telles, que sempre vem sendo chamado. Pode surgir algum O outro. Lodge também, não sei como ele tá agora. Pode ter alguma aposta também. Algumas pessoas falaram aí durante a semana, nesse bom momento do Botafogo, do Cuiabano, que é um jogador jovem, que tá descendo. O Cuiabano é mais ponta do que lateral. Ele é lateral, né? Só que o cara tá, ele tem Alex Telles e o Cuiabano. Ele não tá deixando nenhum dos dois no banco, tá aproveitando os dois no time, né? Mas eu acho que talvez hoje seja o Alexandre. Acho que ele tá jogando muita bola. Eu apostaria nele. A experiência dele conta muito, né? Acho que o volante é Bruno Guimarães, questionável. Pode ser o Casimiro, né? Tem o Gerson também, né? Tem o Apesar Gerson. que o Gerson deu uma caída, mas não assim. O Gerson não tá no melhor momento. Tem o João Gomes, né? Tem esses jogadores que podem pintar também. O Andrei tá jogando muita bola. O Andrei tá jogando muita bola no futebol francês. Ele é um jogador que também pode pintar aí daqui a pouco na seleção. Aí vem o quadrado mágico, né? Aí vem o quadrado Júnior, mágico. Rodrigo, Rafinha, menino Ney. Pô, caraca. Para pra pensar nessa seleção. Cara, será que a gente fica tão atrás das principais? Pra mim, a principal seleção do mundo hoje, que mais joga bola, é a Espanha. Verdade. Pra mim é a Espanha. Mas, cara, será que a gente fica tão atrás? Pô, a gente com o Dorival pegamos uma Espanha no amistoso. Tá certo, foi um amistoso. E, pô, o jogo foi bom, cara. Teve jogo, foi até empate, foi 3x3, se não me engano, né? 3x3. Então, cara, tu para pra pensar, a gente tem uma seleção muito boa, cara, com um treinador igual o Ancelotti. Eu acho que a gente não é aquela galinha morta, não, igual muita gente tá colocando. É impossível vir o Hexa, que não sei o quê. Não. Eu acho que dá pra brincar. Hoje a gente só tá atrás da Espanha, que pra mim joga o melhor futebol. França Argentina. E Argentina, cara. Talvez a Inglaterra. A Inglaterra também veio com o trabalho aí de mais longo prazo, né? E talvez a Inglaterra, mas eu não vejo a seleção brasileira muito atrás de... E se parar pra pensar, às vezes que a gente foi campeão, as últimas vezes, a gente chegou, tipo assim, sem ser o favorito. Em 94 a gente classificou no último jogo, porque chamaram o Baixinho resolveu, fomos pra Copa, fomos campeões. 2002 também, chegou mal a seleção, cresceu na Copa. É o que eu falo, Copa do Mundo é momento. É momento. Nem sempre a melhor seleção ganha. Acho que em 2006 a melhor seleção era a Itália. Não era. Então, assim, nem sempre a melhor seleção ganha. E quando o Brasil chega... Em 2006, o favorito era o Brasil. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Fenômeno. Acho que o Robinho também tava, né? É uma seleção... Uma puta de uma seleção... Tinha o Fred no banco, olha uma puta de uma seleção. E não arrumamos nada. Então, eu acho que seleção é momento. Se o Brasil agora emendar nesse um ano aí com o Ancelotti e tal, manter um esquema e tal, ele encontrar um estilo de jogo, dá pra gente brigar pra essa Copa. Cara, uma curiosidade também legal aí que né, a gente vendo sobre tudo isso aí que tá rolando em volta da seleção brasileira. O Ancelotti, ele tava na final de 94 ele era auxiliar técnico. Ele era auxiliar técnico do Arrigo Sacchi, né? Então, tem esse contato, né? Eu vi até uma fala do Dunga, né, dizendo que no pós-jogo ali, né, ele fez uma amizade com o Dunga jogou no futebol italiano também, e ele falou pro Dunga que um dia ele assumiria a seleção brasileira. Ele falou? Falou pro Dunga. Então, olha como é que as coisas acontecem no futebol, né? 30 anos depois, né? 30 anos depois, ele volta a uma seleção, agora como técnico da seleção brasileira. Ô Gui, essa escalação aí da seleção brasileira que a gente fez aqui, acha que o trabalho tá pronto? É só o Ancelotti ver o Jotinha que o trabalho tá feito? Embora vocês que estejam assistindo estejam rindo, eu acho que cabe o Yuri Alberto aí. E Lucas Moura. Como é que a gente deixa o Lucas Moura fora da seleção brasileira, galera? Lucas Moura ali é arrebentar com tudo, cara. Lucas Moura, Yuri Alberto. Tem mais um nome agora aqui que eu gostei muito de ver. Vocês vão querer me bater, mas o Luiz Henrique, cara. Por que não dá pra chamar o Luiz Henrique, cara?
Pô, se escondeu eu falei isso num dos episódios que a gente estava conversando aqui, que eu acho que ele, não sei se errou, né, entre aspas, né, mas ficou muito escondido, acho que está no futebol russo, se eu não me engano, então acabou saindo um pouco ali da visibilidade, mas um puta de um jogador, que jogou muito bem, inclusive, na seleção brasileira, né, Igor Gomes também, não serve, não cabe na seleção brasileira, bons nomes, cara, que já estão aí em competições internacionais no Brasil, por que não? Eu colocaria, né? Só não coloco o Depay porque ele é holandês, senão também tava junto. Mas é isso, galera, falando muito sério aqui, a gente tem um time muito bom, um time vasto, um time que tem uma característica também internacional, que tem uma característica do próprio Ancelotti, então eu acho que encaixa assim, é torcer, né? Esperar para que consiga ter um bom entrosamento, que a gente não tenha nenhum percalço. O Edinaldo foi afastado, né? Será que isso vai criar um certo rompimento ali nos bastidores? Não com o Ancelotti, mas de mais problemas? Será que vai vir chumbo aí de coisas ruins, né? Corrupção, essas coisas. Eleições agora, entendeu? Se não me engano, né? Desde o tempo agora tem eleição CBF. Então, meu medo é ter algum escândalo que possa, sabe? Mas assim, como torcedor brasileiro, fico feliz, óbvio, né? E acho que sim, a gente tem time para poder ser uma das maiores seleções do mundo e favoritismo também acho que sempre a seleção vai estar ali se você for falar de elenco, sempre vai estar ali no favoritismo, né? Agora a gente sabe que elenco não é tudo, senão em 2006 a gente já teria sido campeão muito tranquilamente, não perderia nem nada, né? No videogame eu, por exemplo, não perco uma quando eu tô com a seleção 2006. Na verdade, não perco uma com o Jotinha, nem para jogar com qualquer um que eu não perco. Mas com uma seleção dessa que a gente tinha, era impossível perder quando você fala de elenco, mas a gente sabe da importância ali da cadência de jogo, né? Desse entrosamento, dessa capacidade de entendimento da equipe, né? Mas é isso. Pessoal, vamos chegando ao fim aí de mais um episódio do nosso podcast. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, isso é importante pra gente, demais. A gente tem conseguido bater um número de visualizações muito significativas, então a gente fica muito feliz quando isso acontece, porque é um prazer estar aqui falando para vocês, batendo um papo. Fica aberto aqui a visita de você que está assistindo a gente para o estúdio, você vai ser bem-vindo no quadro do convidado, né? E vamos ter outros quadros, como esse de resenha, falando da seleção. Espero que nos próximos a gente já comece a falar já de uma seleção bem vitoriosa, né? E tem grandes chances aí, pessoal, da gente estar acompanhando a Copa aí nos Estados Unidos ano que vem. Vamos ver. Então, produção está arrecadando aí para mandar a gente lá para os States, né? Vini, foi um prazer estar contigo. Seja sempre muito bem-vindo. Vai ser um prazer estar aqui te recebendo. Manda um beijo aí para a galera, pede uma curtida também, porque precisa ajudar aí a galera que te segue aí também poder seguir a gente. Meus amigos, sempre um prazer estar com vocês. Se deixar, a gente fica aqui conversando, batendo papo o dia todo, né? Porque é muito assunto, ainda mais falando sobre seleção brasileira, que é um assunto que a gente gosta muito. Mas é isso, galera. Prazer estar com vocês. Pô, se puder, se inscreve aí no canal, dá uma curtida aí, para alavancar esse canal que é bom demais, essa resenha que é top demais. E é isso. Galera, um beijo no coração de vocês. Obrigado aí para você que acompanhou a gente até agora. Não deixa de estar se inscrevendo, curtindo, acompanha a gente nas outras redes sociais. Estamos lá no Instagram, no TikTok. Valeu. Resenha com o Jotinha, sempre após algum jogo aí, mas a gente tá postando um videozinho lá com a resenha, falando bastante sobre algum jogo, tá bom? Obrigado aí, até a próxima, tchau.